Ele é Deus na minha vida. Nós temos que voltar para essa essência. A essência do crente, olhar e dizer, eu orei, mas se Deus não quiser fazer, Ele é Deus. Nós temos que voltar para essa essência. A fé tem que ser assim, queridos. Vem como você está, mas você não vai ficar como você está. Não é porque a pastora vai fazer uma mudança em você, não é porque o pastor vai fazer uma mudança em você, é porque o Espírito Santo, onde ele entra, entra a luz. E onde tem trevas, a luz brilha, as trevas saem. Queridos, chama a existência. Mãe, você tem autoridade espiritual sobre a tua casa. Marido, você tem autoridade espiritual sobre a sua esposa. Esposa, você pode orar pelo seu esposo. Você pode clamar junto com ele. Sabe, chamar a existência. Qual o sonho que você tem? Para você entender que você pode chamar a existência o que não existe. E aprender a ter fé. E a praticar a presença de Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Podem sentar-se um minutinho, amém? Paz e graça, irmãos. Amém. O principal convidado está aqui, amém, irmãos? Amém. Mas a gente quer sempre fazer o melhor para o Senhor, amém? Queria, irmãos, antes de orar pelos dízimos, compartilhar uma passagem que já é bem conhecida de nós, e eu gostaria de aproveitar um momento e lê-la. Está lá no Evangelho de Lucas 21, a partir do capítulo 1, é a oferta da viúva pobre, amém? Diz assim a palavra: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu que os ricos pondo dinheiro na caixa de ofertas, e viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas, de um pouco de valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Amém, irmãos. Eu costumo pensar que essa é o tipo da teologia mais radical que tem, porque aqui a gente não está falando de 10%, aqui a gente está falando, e a palavra é interessante como ela foi escrita, porque diz o seguinte: ela deu tudo o que tinha para viver. Então é algo radical, é algo que aquela viúva pobre, a fé dela era tamanha naquele que era o provedor da vida dela, que ela deu tudo de si. Eu não falo isso para sensibilizar, para que a gente dê tudo. Não é isso. Porque quando nós falamos de dízimos e ofertas, isso remonta ao Velho Testamento, realmente. Porque quando foi instituído o dízimo, logicamente que ele a prática do dízimo, ela é até mais antiga do que a própria lei. Abraão dizimou a Melquisedeque. Jacó fez uma oferta de louvor através do dízimo, muito antes da lei. Só que quando veio a lei, e acho que a maioria sabe, foram divididas as tribos, e a tribo de Levi, que ficou responsável
pelos cuidados do templo, né, com os sacerdotes. Inclusive a tribo de Eli foi a única que não recebeu terras. As outras tribos todas tiveram terras, porém a tribo de Levi não. Eles ficariam responsáveis pelo sacerdócio, eles trabalhariam na casa do Senhor, então eles não teriam terra e eles seriam mantidos pelas outras tribos. Então foi instituído dízimos para que aquele povo, aquela tribo em específico ali, conseguisse subsistir. Então foi essa divisão que foi feita. Então foi instituído o dízimo para que a casa do Senhor fosse abastecida assim como os sacerdotes. Amém? Amém. Hoje, o templo, daquele templo não existe mais. Porém, os templos ainda existem ainda as necessidades. Porém, é tão forte que assim, no Novo Testamento, você repara que tanto o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, eles não perdem tempo falando dos dízimos mais. Porque, logicamente, os 10 mandamentos, os mandamentos eternos, imutáveis do Senhor, isso não mudou. Honrar pai e mãe, mudou? Não mudou com o Novo Testamento. Amar o seu Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, isso não precisa estar escrito no Novo Testamento para dizer, isso ainda vale. Então você vê que em nenhum ponto do Novo Testamento é falado sobre dízimos. E aí muitas pessoas buscam a referência para se apegar, mas a partir do momento que a gente começa a querer raciocinar se dízimo e oferta é para hoje ou não, a gente já errou, a gente já não entendeu. Porque o mandamento que está aqui com o evangelho é o mandamento do amor. Ali Paulo, quando faz aquela arrecadação para a igreja de Jerusalém, ele chama para essa prática de amor. E o exemplo dessa viúva, ela entendia que tinha tudo. Ela já tinha entendido que tinha tudo. Então, para quem tem esse entendimento que tem tudo, um pouquinho não faz diferença. Agora, aquele que não tem o entendimento que tem tudo já, até um pouquinho vai fazer diferença, até um pouquinho é pesado. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer, mas dê com amor. Por isso que o intento do nosso coração é mais importante que as quantias, é mais importante do que uma ordenança, porque ele não está mandando a gente fazer, ele está pedindo para que a gente olhe para dentro do nosso coração, examine, e dê com alegria. Tem que haver alegria no dar, porque senão é preferível não dar. As necessidades do templo são as mesmas daquele tempo, são as mesmas. Precisamos pagar a luz, precisamos pagar a água, mas não, o que nós somos chamados aqui é para algo além disso, é para um louvor, para uma adoração além disso. O Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai falar que o último lugar que é convertido na vida do crente é o bolso. Mas eu não faço isso para descontrair, tá, irmãos? Porque acima de tudo nós somos chamados para adorar o nosso Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa razão, com tudo que nós temos. Então isso é uma prova de louvor e de adoração ao nosso Senhor em todas as áreas da nossa vida, porque nós queremos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Então isso é uma demonstração de fé, isso é uma demonstração de amor, não é uma ordenança. Vocês estão livres disso. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, Senhor, graça nós te damos, Pai, por esse momento aqui, Senhor, que nós estamos aqui reunidos para adorar, para engrandecer o seu nome, Senhor. Não queremos, Pai, de modo algum que nenhuma área, que nenhum sentido, que nenhuma coisa, nada, Senhor, impeça que nós te adoremos, Pai. Que nós possamos estar aqui unidos, unânimes em pensamento, porque o Espírito é um só, o Deus é um só. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor.
que isso chegue até o Senhor, Pai, como um cheiro agradável, Pai. Abençoe, Senhor, cada ofertante dizimista da tua casa, Senhor Deus. Abençoe, Senhor, todo aquele que em seu coração tem o desejo de fazê-lo, mas por alguma razão não o faz, por alguma condição financeira não faz, mas no momento oportuno, que eles possam participar, Senhor, que eles possam ser participantes, Senhor Deus, desse momento também, para que nada fique de fora. Amém, Senhor, abençoe, Senhor, cada casa, cada família aqui representada, Senhor, no nome santo de Jesus, amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor.
Glória a Deus por estarmos aqui, amém? Porque o Senhor nosso Deus está neste lugar, Ele vai falar comigo e com você, amém? Vai nos tocar profundamente nesta noite, vai falar ao meu coração, ao seu coração, vai nos encher, vai fazer com que nós venhamos a transbordar para aqueles que estão lá fora, amém? Porque como o meu esposo abriu, dizendo sobre o vaso é cheio para transbordar lá fora, para o nosso amigo, para o nosso irmão, para o nosso conhecido, para o nosso vizinho. E eu creio e quero que você também creia nesta noite, que você vai ser cheio para transbordar lá fora, amém? Abra a palavra do Senhor em Hebreus 11. Eu vou falar de fé. Tá difícil ter fé nesses dias, né? Tá uma coisa assim, muito difícil. Mas Deus tem falado muito comigo em fé, né? Como eu abri o culto domingo passado falando sobre em João, que aquela mulher, ela chegava no juiz e queria que ele advogasse a causa dela e que desse a causa dela por vencida, que ela tivesse vitória na causa dela. E aquela mulher conseguiu, e ele disse assim: eu não acredito em Deus, mas porque ela está me enchendo, eu vou dar a vitória para ela. E aí Jesus fala, e se eu voltar? Quando eu voltar, eu vou encontrar fé? Então Deus tem falado muito comigo sobre fé nesses dias. Em Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou repetir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Pode estar sentando, amém? Amém? Eu quero falar com você sobre fé. Aqui nesse versículo diz que a fé é algo que nós não vemos, né? Algo que nós temos que olhar e já enxergar, chamar à existência aquilo que não existe. E isso é por fé. A fé é a certeza daquilo que vai acontecer. E eu aprendi muito que a Bíblia, ela não é para que eu fique uma mulher que as pessoas olhem e digam: nossa, como ela é esperta, como ela é sábia, como a Bíblia, ela sabe tudo da Bíblia. Eu aprendi que a Bíblia é para me transformar, para me consertar. E depois desse conserto, eu aprendo com a Bíblia e fico mais sábia. Isso é óbvio. Mas em primeiro lugar, a Bíblia é para me consertar. Amém? E quando a gente lê ali em Hebreus, que diz assim, olha, a fé é a certeza daquilo que você espera, mesmo que você não veja. É isso que está dizendo, né? Aí eu lembrei, passeando na Bíblia, sobre a história, deixa eu até marcar aqui para mim não perder, de um homem, lá em Gênesis 22, se você quiser abrir, eu vou falar um pouquinho dele. A gente não vai ler, mas só para você saber que está ali em Gênesis 22, quando Deus prova a Abraão.
Esses dias eu li na internet que todos conhecem essa história, né, de Abraão, que Deus prova ele pedindo o filho dele, Isaque, e diz para ele assim: olha, vá, né, até um monte para ofertar, para sacrificar para mim. E ele vai. Depois eu vou ler alguma coisinha aqui. E eu li esses dias na internet que até achei um pouco engraçado que nós mulheres, né, quando o nosso esposo chega do trabalho, né, nós perguntamos assim: como foi seu dia? Né? Se algumas mulheres não fazem isso, por favor, faça, tá? Porque é importante. E o homem também, por favor, converse com a sua esposa, pergunte como foi o dia dela. Também é muito importante. Imagina, né? Sara, Abraão chega e ela fala assim: como foi seu dia? Ele fala assim: ó, foi tenso. Peguei Isaque, subi no monte para matar ele. Imagine como essa mulher não ficou. Peguei Isaque, subi no monte para sacrificar ele a Deus. Mas deu tudo certo. Só que ela demora um pouquinho, ele demora um pouquinho para dizer: olha, só que deu tudo certo. Não precisei. Deus provou. Deus proveu o cordeiro. Imagine você no lugar dessa mulher. Imagine você no lugar agora de Abraão. Imagine Deus chegando para você e dizendo assim: pega isso que você tem de mais valor e sacrifica para mim. Diz assim, olha, em Gênesis 22. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali com o holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. E depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Sempre alguns pregadores dizem, né, sobre essa frase. Isso que ele diz: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Ele não diz: eu vou voltar, daqui a pouco eu volto. Ele diz: nós voltaremos. Isso é fé. Isso é fé. Eu te convido a pensar como Isaque. Eu te convido a pensar também como Abraão. E eu te convido a pensar como aquela esposa que ficou sem saber o que estava acontecendo. Abraão tinha certeza no Deus que ele servia, e ele sabia que mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, Deus o ressuscitaria e traria de volta. E ele tem tanta fé que ele diz assim: olha, nós vamos ali, vocês ficam aqui, mas nós vamos voltar. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como foi a sua semana passada, eu não sei o que te espera nessa semana agora, mas eu te convido a ter fé, a trabalhar isso dentro de você. Ter fé, queridos, não é uma coisa tão milagrosa assim, você precisa acreditar em alguma coisa, estalar os dedos e você vai ter fé. Não, a fé precisa ser trabalhada dentro de você. Como, Nice? Como? Primeiro, obedecendo ao Deus vivo, todo-poderoso, porque Ele sabe o que te pede. Ele sabe a porta que Ele fecha, Ele sabe a porta que Ele abre. Obedecendo é a primeira coisa. A segunda coisa é você aprendendo a estar com Ele. Como que eu aprendo a estar com Deus? Entregando toda a sua vida para Ele. Mas eu aceitei Jesus, eu também aceitei Jesus, queridos, há 29 anos, 28 anos atrás. Só que há pouco tempo atrás eu li um livro, ainda estou terminando, que diz Praticando a Presença de Deus. E aquele homem, ele mostra ali
Coisas que eu fiquei impressionada de ler e pensar, Senhor, eu não fazia isso. E hoje eu faço uma delas. Quando eu vejo que tem algo à minha frente que eu não consigo sozinha, eu vou lá no meu cantinho e digo, Senhor, eu não posso, me capacita. Porque ele diz ali que ele fez tudo. Ele já morreu, esse homem. Mas tudo que ele ia fazer, sendo bom ou difícil, ele dizia, Senhor, me capacita, porque eu não vou conseguir passar sem o Senhor. Quando eu tive Covid agora, há um mês atrás, não foi uns sintomas muito como foi no começo, mas foi bem difícil. E teve uma hora que eu estava assim, muito cansada, muito debilitada, porque ir da minha cozinha na sala já me parecia uma maratona. Pegar algo no chão parecia o fim do mundo. Colocar a meia no pé. Meu Deus. E eu disse assim, Senhor, como Lawrence naquele livro, Senhor, ele disse assim, me capacita para passar algumas coisas. Eu te peço, Senhor, me capacita para passar por isso. Mas seja feita a tua vontade, mas me capacita. Nós temos que aprender a obedecer, a buscar a presença e a querer essa presença do nosso lado. E também para entender que é bom e é prescindível pedir sempre para que a vontade de Deus seja feita. Sabe por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável. E porque Ele sempre faz o melhor, Ele sabe o que faz. Foram dias difíceis? Foram. Mas para a honra e glória do Senhor passei. Ele me ajudando, me acrescentando fé. Confesso que tive medo porque eu tenho algumas doenças, algumas coisas que poderiam se agravar. Mas Deus esteve comigo, me capacitando para passar por aquilo. Então, quando eu leio aqui, Abraão sendo chamado por Deus, dizendo assim, olha, pega teu filho, vai ali no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Sabe que Deus, Ele não queria, eu acho que você também já ouviu isso, mas Ele não queria o Isaac, Ele queria o coração de Abraão. Deus não quer o teu filho que ficou em casa, ou tua nora, ou tua sogra, ou tua irmã. Deus quer você que está aqui nesse lugar. Deus quer agora que o seu coração seja voltado totalmente para Ele, para aprender que para ter fé, como diz em Hebreus, de não ver, mas acreditar. Eu lembro de algo que aconteceu uma vez, e a minha mãe, ela sempre falava para mim assim, eu quero uma máquina que tem uns botões bonitos, que seja aqueles touch, que ela falava assim, aqueles touch, que só coloca. E um dia minha mãe comprou uma máquina dessa, e ela olhou para mim e falou assim, nossa, eu não queria uma máquina dessa não sei mexer. Eu falei, mãe, a senhora pediu, agora a senhora tem que ter fé e aprender a mexer. Queridos, você pode pedir o que você quiser, mas você precisa aprender a mexer. Então, olha para Deus e diz assim, Senhor, me capacita, me ajuda, e chama a existência. E a minha mãe chamou a existência uma coisa que ela achava que ela ia poder lidar. No princípio foi terrível, mas depois ela, eu sei tudo sobre essa máquina, de trás para frente, de frente para trás, porque ela aprendeu a mexer com aquilo. Nós precisamos aprender a ter fé. Fé não é qualquer coisinha não, querido. Fé é você olhar e acreditar que vai acontecer. Fé é você ter certeza de que aquilo que você está pedindo vai acontecer, mas dentro daquilo que Deus ensina. Você me obedece e você pede aquilo que é a minha vontade. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus por isso. Outro texto que eu também quero compartilhar com você, que também fala um pouco sobre fé, está em João, capítulo 4, a partir do versículo 43. João, capítulo 4, a partir do versículo 43. Jesus cura o filho de um oficial. Amém? João 4, versículo 43 diz assim: depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra.
Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas, e eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mas, uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. O pai constatou que aquela hora era exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Amém? Que fascinante, né? Aquele homem, ele não era um dos que seguiam Jesus. Ele nunca tinha visto algo presencial, mas ele já tinha ouvido falar. Então ele sabia que Jesus estava ali e foi lá e disse: olha, não deixa meu filho morrer. E Jesus disse para ele assim: pode ir, vai, porque o seu filho está vivo. E ele foi. E chegou lá, o filho estava vivo. Isso é uma fé, queridos, impressionante, porque nós, crentes, temos muitas falhas, mas uma das que estão mais apontadas é que nós oramos e nós não acreditamos na nossa oração. Aí nós ligamos para irmã do coque, não sei se já ouviram essa expressão, estou me tornando aqui a mais antiga de todos. Para a irmã que revela, para a pastora, para o pastor, para o irmão que ora bonito, mas nós deixamos muitas vezes de acreditar na nossa oração. Aquele homem, ele não suplicou mais do que foi necessário. Ele disse assim: olha, não deixe meu filho morrer. E ele só tinha ouvido falar, ele não caminhava com Jesus. Hoje, a gente vê, eu vejo, Nice também, acontece isso comigo, estou aprendendo a mudar muito. Mas a gente vê crente que não acredita mais nem na Bíblia, que está acreditando no que estão falando aí fora no mundo. Ah, a Bíblia é do passado, a Bíblia não é verdade, a Bíblia é verdade, ela é toda verdade. E o que aconteceu, o que está escrito aqui é verídico. E cada coisa que aconteceu aqui não foi deixada à toa, foi para ensinar a mim e a você a ser transformados, a ter fé, a olhar as coisas e dizer: olha, o meu Deus vive e Ele vai se levantar ao meu favor, e caso Ele não levante ao meu favor, Ele é Deus na minha vida. Nós temos que voltar para essa essência, a essência do crente, olhar e dizer: eu orei, mas se Deus não quiser fazer, Ele é Deus. Nós temos que voltar para essa essência. A fé tem que ser assim, queridos. A fé tem que ser assim, aprender a orar. Não é você orar com palavras maravilhosas ou exorbitantes, muito menos falar em línguas. As pessoas têm uma coisa de dizer: só é batizado no Espírito quem fala em línguas. Isso é mentira. Falar em línguas é para você mesmo, só se tiver um intérprete e for falado para a igreja, aí está edificando a igreja. Caso contrário, é para você mesmo. Então, queridos, falar em línguas não significa que eu sou cheio do Espírito Santo, mas orar, amar ao Senhor de todo o coração, acreditar na Bíblia, sabe, abrir sua boca e profetizar a Bíblia dentro da sua casa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo.
é dizer as coisas e clamar ao Senhor e acreditar que Ele é Deus poderoso para fazer, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus poderoso. Aquele homem simplesmente olhou e disse assim: olha, não deixe meu filho morrer. Ele falou: vai, porque o teu filho vive. Ele simplesmente foi, e ele chega em casa e recebe a notícia que o filho vive. Eu posso te garantir que sonhos podiam ter morrido na sua vida há muito tempo. Eu posso te garantir que sepulturas poderiam estar abertas e já teriam sido fechadas com o meu corpo, o teu corpo dentro. Mas o Senhor, Ele tem algo novo para cada um que está neste lugar. Amém? Ele tem algo novo para derramar na minha vida e na sua vida, e para nos levantarmos como os crentes originais, aqueles crentes lá, sabe, do passado, que entrava na casa daquele que era enfermo e dizia: eu conheço um Jesus que cura, liberta, salva, um Jesus que muda história. Hoje nós temos medo, nós entramos na casa de alguém que precisa de oração: eu gosto de fumar minha ervinha, eu gosto de fazer minhas coisinhas, eu gosto disso. Sabe o que a gente tem? A gente fala assim: Jesus te ama, meu irmão. Eu gosto de sair com tudo quanto é mulher, eu gosto de sair com tudo quanto é homem. Mas Jesus ama você. Não, queridos, vem como você está, mas você não vai ficar como você está. Não é porque a pastora vai fazer uma mudança em você, não é porque o pastor vai fazer uma mudança em você, é porque o Espírito Santo, onde ele entra a luz, e onde tem trevas, a luz brilha, as trevas saem. Amém? Então, crentes originais, que têm fé, que ora a Deus. Eu aprendi uma coisa, eu sempre orava e falava: Senhor, e Deus falava assim para mim, eu falava: Senhor, às vezes eu não vejo nada, eu não sei o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer? E o Senhor falou para mim assim: coloca objetos, coloca coisas, mas não que a sua fé esteja nessas coisas, mas coloca algo, me fugiu a palavra, mas visível, apalpável, algo que você veja. E eu peguei e coloquei um monte de... As pessoas falavam assim para mim: Nice, fulana está precisando de oração na tal área. Eu pegava o papelzinho, colava na minha parede. Tia Nice, meus sobrinhos, né? Tia Nice, ora pelo Rafa, ele está doente. Põe um papelzinho. A minha sobrinha: Tia Nice, ora pelo Denis, para ele voltar para os caminhos do Senhor. Eu preciso do meu marido comigo. Eu pus o papelzinho lá e Aí eu falei: Senhor, o mundo é do maligno. O mundo jaz do maligno. Mas cada território, Senhor, te pertence. Ásia, África, Turquia, Afeganistão, e Estados Unidos, e seja o que for, Brasil, Rússia, Canadá, vários nomes aí. Sabe o que o Senhor falou para mim? Compra um mapa, coloca ali e ora. Eu fiz isso, queridos. Eu comprei um mapa, onde coloquei no meu quartinho lá de oração. E todos os dias eu estou ali orando, fazendo o meu devocional de manhã e orando. Eu sei que eu não conheço ninguém lá da Turquia. Eu sei que eu não conheço ninguém lá do Afeganistão, da África. Mas eu coloco as minhas mãos ali e eu decreto, eu falo: Senhor, território é seu. Os demônios territoriais desses lugares vão cair por terra, vão sair em nome de Jesus. Esses nomes que estão grudados aqui, Senhor, cada um o Senhor conhece, o Senhor viu quando eu escrevi, o Senhor vai visitar. Queridos, isso é fé, não é porque a Nice é super poderosa, não. A Nice aprendeu que eu preciso chamar à existência o que não existe, e eu preciso trazer a presença de Deus para perto de mim. Eu preciso fazer com que essa presença seja manifesta. Outro dia meu filho, tomara que ele não veja, se sair no YouTube, tomara que ele não veja. Outro dia meu filho falou assim: mãe, comprei meu marido nem sabe disso, agora ele vai ficar sabendo. Comprei um convite para o show, não sei das quantas, lá não sei aonde,
vai ser muito bom, não sei o quê. Eu olhei para ele e disse assim, tu vai? Ele disse, vou. Falei, vamos ver. Ele falou, mãe, não gosto quando você fala assim. Falei, vamos ver. Chegou o dia, uma semana antes, ele chegou para mim e falou assim, mãe, eu pedi o meu dinheiro lá do resgate, não sei como fala, retorno, né? Falei, por quê? Eu não vou no show. Falei, por quê? Eu não senti algo aqui em mim, assim, não senti paz. Falei, mamãe orou. Aí, ele disse assim, por isso que eu não vou ficar te contando as coisas. Porque você ora, queridos, chama a existência. Mãe, você tem autoridade espiritual sobre a tua casa. Marido, você tem autoridade espiritual sobre a sua esposa. Esposa, você pode orar pelo seu esposo. Você pode clamar junto com ele. Sabe, chamar a existência. Qual o sonho que você tem? Você quer ver algo novo na sua vida? Você quer ver algo acontecer dentro da sua casa? Nice, mas por que você orou e aconteceu e lá em casa eu oro e não acontece? Queridos, como eu disse no começo, se meu filho fosse no show, não é porque a minha oração não foi ouvida por Deus, é porque Deus permitiu. Porque eu só disse assim, Senhor, se não for para ele ir, aconteça alguma coisa, que mude alguma coisa, Senhor. E ele simplesmente disse, mãe, eu não senti vontade mais, perdi a graça. Então, queridos, Deus é Deus e Ele pode fazer, amém? Eu dei exemplos aqui que eu estou vivendo, porque eu gosto de trazer aquilo que eu vivo para trazer na pregação, para você entender que você pode chamar a existência o que não existe e aprender a ter fé e a praticar a presença de Deus, a praticar. Sabe, uma das coisas que eu faço, estou contando só coisa minha hoje, mas assim, para você entender, quando eu estou passando num lugar que eu me sinto que alguma coisa pode acontecer ali, eu digo, Senhor, vem junto comigo, e eu clamo o sangue de Jesus. E eu sei que muita gente que faz isso. Por quê? Porque nós precisamos chamar a presença de Deus para perto. Nós precisamos praticá-la. Pratica dentro do seu estabelecimento, de onde você trabalha, na firma, na faculdade, na sua casa. Pratique a presença de Deus. Chame a existência aquilo que não existe. Mas aprenda que você precisa obedecer. Ler isso aqui, queridos, isso aqui não é amuleto da sorte. Eu vou deixar aberto lá na minha casa, de vez em quando eu tiro o pó. Não. Isso aqui é para você ler. Tem várias traduções hoje, muito fáceis de entender. Não fique muito grudado em coisas do YouTube, em pregações do YouTube. Não sou contra, mas a gente às vezes deixa. Eu vejo uma pregação no YouTube e falo, tá bom, eu não preciso ler a palavra. Precisa. Veja a pregação do YouTube, veja algo no Instagram, algo no Facebook, às vezes um vídeo, alguma coisa, mas não deixe de abrir aqui e ler e aprender com aquele que pode te ensinar todas as coisas. Aprender e ser modificado. O meu sobrinho, minha sobrinha pediu para que eu colocasse o nome dele lá, ele voltou para Jesus. E agora ele, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. E ele que falou de Jesus para mim. Olha que tremendo. Ele que falou de Jesus para mim. Ele disse para mim assim, um dia que eu estava muito doente, você conhece Jesus, tia? Eu quero te apresentar Jesus. E eu estava doente também, não. Todo mundo está virando crente na minha casa? Como assim? Aí eu disse assim, eu conheço Deus sim, menino. Sou mais velha. E ele assim, mas você conhece Jesus, aquele que cura, que liberta? E eu fui conhecer esse Jesus que ele falou. E o primeiro dia que eu entrei naquele lugar, cantou um louvor assim. Lá vou eu cantar para a felicidade de vocês de novo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar
do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E aquele dia eu fui abraçada por Jesus. E aquelas dores que eu sentia, aqueles nódulos na garganta que eu tinha, como diz meu netinho, mumiu, sumiu tudo. E eu não precisei fazer nada. Então, queridos, eu te convido hoje a praticar essa fé. Essa fé que nós aprendemos lá quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós ouvimos a irmã B, a irmã C, a irmã A, o pastor, a pastora, alguém pregou para você, alguém disse de Jesus para você. Alguém falou deste homem para você. Daí eu quero que você lembre de lá. De onde você foi resgatado. Talvez a sua fé hoje está murchinha. Talvez você esteja entristecida. Talvez você esteja frustrada. Talvez você está sentindo, olha, eu não sou digna. Ninguém aqui é digno. Nem eu, nem você, ninguém. Mas nós temos um que nos purifica. E a Bíblia diz assim que o fim é melhor, que o recomeço é melhor que o fim, não é? Ou o fim é melhor que o começo de todas as coisas? Ajuda aí, igreja. O melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Uhul, lembramos? Amém? Então agora, meus amigos, agora, meus irmãos, agora, minhas irmãs, eu quero que você se levante. Fique em pé. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei como você está nessa noite, como está a sua fé. Eu li aqui 2 textos. Um dizendo que Abraão teve que pegar o seu filho e ir até o Monte Moriá para sacrificá-lo. Mas Deus providenciou o cordeiro e ele não precisou. E ele viu como Deus era fiel e como Deus o amava. Ele pôde voltar para casa com o seu filho. Eu li outro texto que um homem pediu para Jesus, para o filho dele não morrer. E ele voltou para casa. Jesus disse, vá porque o seu filho vive. Ele voltou para casa e o filho dele estava vivo. Eu quero que nessa noite, que você possa pensar naquilo que você acha tão difícil. Naquelas circunstâncias que parecem tão difícil para você. Na sua casa, na sua família. Às vezes dentro de você tem uma tristeza, uma dor, algo que não sai. Às vezes alguém te abandonou, alguém te deixou, alguém foi cruel com você. Eu venho falar de uma fé em Jesus o Cristo, que cura, que liberta, que transforma. Eu venho falar de um Deus que fecha a sepultura, que abre portas, fecha portas também, mas Ele sempre abre um novo caminho. Amém? Eu venho falar de um Deus que toma você pela mão e não te deixa submergir nem se afogar. Eu venho falar de um Deus que pode mudar qualquer circunstância. Aquela fé que nós achávamos que só os mais antigos tinham. Eu vi uma entrevista de uma cantora esses dias e ela disse assim, Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E ela falou, eu vi em cultos pessoas deixando a cadeira de rodas, surdos ouvindo, mudos falando, cegos enxergando. Eu vi tudo isso no começo da minha conversão, há tantos anos atrás. Mas ela foi assim, firme, dizendo, Deus não mudou. O que mudou? Mudou a geração, queridos. Mudou o povo. Por isso que eu
comecei pregando sobre fé e dizendo, eu quero trazer a fé original para o seu coração nessa noite. O exemplo de fé original, de acreditar que existe um Deus que olha por você. Ele não está distante de você. Ele está muito perto de você. Tão perto, tão próximo, que você pode sentir Ele te tocar e te abraçar. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Nós falamos de fé. Falamos de Abraão, de Isaac. Falamos, Senhor, desse centurião que pedia, Senhor, para que o filho dele não morresse porque estava enfermo. Foi também falado aqui no começo sobre a casa do oleiro, Senhor. E que nós precisamos mudar de dentro para fora. É muito bonito, Senhor, a nossa, às vezes, autoestima, onde nós emagrecemos, colocamos uma roupa bonita, pintamos o cabelo, fazemos isso ou fazemos aquilo. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que muitos estão como sepulcros. Por dentro estão sujos, podres. Senhor, são homens e mulheres aqui que são Teus, Pai. São filhos Teus. E que graça maravilhosa, Senhor, nós recebemos quando fomos adotados pelo Senhor como filhos. E quando Jesus veio, morreu por nós, rasgou o véu e nós tivemos livre acesso a Ti, Senhor. Nós nos tornamos filhos de Deus. Pai, nós precisamos ter a fé de, Senhor, simplificar as coisas, Deus. Parar, Senhor, de achar que a internet tem a resposta, quando, Senhor, a Bíblia tem a resposta. Quando uma oração feita, Senhor, com o coração contrito, tem a resposta, porque a Tua palavra diz que o Senhor não despreza aquele que entra na Tua presença chorando, clamando. Pelo contrário, Senhor, a Tua palavra diz que volta com sementes, volta sorrindo, volta cantando. Pai, eu profetizo nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, nesse nome há poder, é no nome de Jesus o Cristo que eu profetizo nesta noite, a este coração, a esta mulher, a este homem, a esta casa, a esta família representada, fé genuína, original. Senhor, essa mulher vai entrar na casa dela com os olhos, ó Pai, abertos para discernir aonde, Senhor, ela precisa profetizar vida. Senhor, este homem vai entrar na casa dele, Pai, na onde ele trabalha, Senhor, com os olhos abertos para discernir aonde ele precisa profetizar vida. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus nos seria dado. Mas, Senhor, nós precisamos obedecer o Senhor. Eu sou santo, sou separado, sou do Senhor Jesus. Preciso ter as coisas de Deus na minha vida, amar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a intensidade, Senhor. Pai, quantos de nós amamos cantores, jogadores, clubes de futebol com intensidade, Senhor, e na hora de dizer eu amo meu Senhor, Pai, falta intensidade. Nesta noite eu oro pedindo intensidade no amor, intensidade no amor nas coisas de Deus, compromisso com as coisas de Deus. Oh Pai, nós não somos cidadãos aqui, Senhor. Oh Senhor, nós estaremos vivendo com o Senhor na eternidade, Pai. Prepara-nos, Senhor, prepara os nossos corações, que as pessoas, Senhor, que olharem para mim lá fora, Senhor, possa enxergar, Senhor, uma luz, não porque eu sou boa, mas porque existe um Jesus que ela precisa conhecer, Pai. Que nós sejamos vasos restaurados, cheios, para derramarmos
nas pessoas lá fora, Senhor. Fé, Senhor. Fé para dizer: Deus proverá. Papéis que estavam por baixo, eu vejo Deus colocando papéis por cima. Eu vejo Deus assinando papéis que estavam por baixo, esquecidos. Olha, tem até teia de aranha, tem pó demais nesses papéis, mas o Senhor está colocando no meu coração e eu vou trazer para cima. E eu mesmo assino, diz o Senhor. Oh Pai, oh Pai, eu quero, Senhor, que, Senhor, meus irmãos possam sentir, Pai, aquilo que eu sinto, Senhor, aquilo que eu estou sentindo agora, Paizinho. Oh, porque o Senhor te abraça nessa noite, porque Ele te abraça nessa noite. Oh, Reikana Mashuri Andaramanás. Aquilo que parecia impossível, Reshirikana Masuri Andaramanás, Ele vai fazer acontecer na sua vida, só para você saber que Ele falou nessa noite. Você vai lembrar, eu não preciso falar teu nome, eu não preciso apontar você vai lembrar aquele dia, aquela mulher que não sabia cantar direito, falou assim, assim, e Deus ouviu e eu recebi. E eu recebi. Oh, Senhor, acrescenta, Pai, onde, Senhor, precisa de 6, coloca 12. Onde, Senhor, precisa de 12, coloca 24. Eu não sei porquê, Senhor, mas... Onde, Senhor, precisa, Senhor, abrir, alargar as portas, Senhor. Não, Pai querido, para que, Senhor, tenha bagunça, mas alargar as portas para que haja reencontros familiares, abraços familiares vão ser dados, porque vai existir uma fé original, uma fé que veio lá, do dia que você foi recebido por Jesus, e você disse assim: olha, que amor é esse que eu não entendo, eu quero contar para todo mundo. As portas vão se alargar e vai haver reencontros familiares, e você vai dizer: Jesus te ama, e essa pessoa vai abraçar você e vai dizer: eu sei, porque eu ouvi de você e hoje eu entendo. Parece que está tudo fechado, parece que está tudo esquecido, mas o Senhor diz nessa noite: eu abro de novo. Sou eu Deus da provisão. Sou eu Deus que abre as janelas dos céus. Queridos, não sei se você acredita ou não acredita, mas eu vejo os céus abertos. Eu vejo de céus abertos, eu vejo o Senhor tocando, eu vejo anjos, eu vejo a bênção do Senhor chegando, porque existe uma fé genuína, uma fé original sendo instalada no teu coração. Está dando um start agora em você, está dando uma troca agora em você. Você sabe, o celular, às vezes, você precisa reiniciá-lo, porque às vezes eles dão uns bug, você precisa reiniciá-lo. O Senhor está dizendo assim: olha, eu vou reiniciar algumas vidas. Não se assusta, porque o que parece muito difícil no começo, é aquele versículo que nós colocamos aqui: o fim das coisas é melhor. Vai ser um pouco difícil no começo, mas o Senhor falou: eu estou dando um start, um reinício. Algo diferente vai acontecer, amém? 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 Você recebeu essa palavra? Amém. Você recebeu essa palavra de fé? Então eu quero ler de novo, só para terminar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém, queridos? Chama a existência. Ora, aquele que pode todas as coisas, aquele que muda, aquele que estabelece, aquele que faz acontecer, aquele que visita, aquele que tira o órgão, coloca um órgão bom, tira o órgão ruim, coloca um órgão bom, aquele que visita o sangue, aquele que visita a mente, o coração, aquele que traz de volta, aquele que partiu.
Deus é Deus capaz de todas as coisas. Amém? Chama a existência. Amém? Chama a existência. Traz essa fé genuína mesmo. Para de dar ouvidos a notícias ruins. Eu nem vejo mais. Nem olho mais notícias. Começa a falar notícias ruins, eu já não. Eu acredito num Deus que fez os céus e a terra. Um Deus capaz de todas as coisas. Amém? Eu queria que você aplaudisse o Senhor bem forte. É o Senhor. Amém? Bem forte. Bem forte mesmo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Amém? Vamos para casa? Amém? Vamos orar, entregar para o Senhor. Deus, nós te louvamos por este culto, Paizinho. Ainda na simplicidade, naquilo que nós sabemos fazer, Pai. Mas nós sabemos que o Teu Espírito está aqui, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor cubra cada um que vai sair daqui com a Tua forte e potente mão. Livra do homem sanguinário, do homem mau, de acidente. Livra-o, Senhor, de tudo, Pai, em nome de Jesus. Coloca as Tuas mãos sobre cada um, Senhor, nesta noite. Leva-os debaixo da Tua proteção. Os guarda. E que cada minuto da semana eles vão lembrar de uma fé original e genuína no coração deles. Oh Deus, eu creio, Senhor, que vidas aqui, Senhor, vão receber algo assim, Senhor, totalmente que achava impossível, Pai, e vão testemunhar para a honra e glória do Teu nome, Senhor, porque Tu és Deus poderoso, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por esses momentos na Tua presença, Senhor. Obrigada por que estávamos aqui reunidos no Teu nome, lendo a Tua palavra, ouvindo. Quanto privilégio, Senhor, de poder estar reunidos com liberdade, ouvir a Tua palavra, Senhor. Orar, dizer, Paizinho, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Ah, Senhor, abraça-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Como é bom, Pai, essa liberdade de saber que nós temos um Pai, Senhor, que nos acompanha. Leva-nos em paz, leva-nos debaixo da Tua graça, leva-nos em paz, Senhor, debaixo das Tuas fortes e potentes mãos, Pai. Amém, Jesus. Amém? Terça-feira ainda está de férias e quinta-feira a pastora vai colocar no grupo se vai ter a reunião de mulheres, provavelmente, talvez tenha. E domingo tem? Olha, quando eu cuidava das mulheres lá, ele falava, e terça-feira tem? Elas falavam, mais. E eu estou dizendo, domingo tem? Aê. Irmãos, obrigada. Deus te abençoe. Vão com Deus. Amém? Se despeça na paz do Senhor do seu irmão aí. E diga para ele, olha, fé original. Fé. Acrescenta fé no seu coração. Eu creio que Deus fará maravilhas na sua vida. Amém? Deus te abençoe.